Olá pessoal, então como prometido, estou gravando esse vídeo aqui de resolução de exercícios para o conteúdo da AP2, que é série transformada de Fourier, da disciplina Sistemas Lineares, né? Então essa lista aqui eu vou disponibilizar para vocês, esse PDF, tá? Que já tem as resoluções, e vou comentar aqui os exercícios, certo? São 6 exercícios que tem aqui. A prova vai estar parecida com isso. A professora vai estar igual? Não vai estar igual, mas vai estar parecida. Vai ser nesse estilo aqui. As questões vão ser parecidas com essas, ok? Mudando algumas coisas, logicamente não vai ser idêntico, é só parecido. Parecido não é igual, né? Ok? Então, a primeira questão é sobre série de Fourier em tempo discreto, tá? Então, eu dou um sinal aqui no domínio do tempo, um sinal periódico, certo? De tempo discreto, e peço para você achar a série de Fourier, certo? E aí eu dou em algumas questões eu boto a seguinte observação: não usar os resultados nas tabelas de pares básicos de Fourier. Por quê, pessoal? Na prova eu vou dar algumas tabelas para vocês. Primeiro, essa tabela aqui, vocês podem consultar à vontade. Essa aqui que tem as equações, né? Fora essa aqui, eu vou botar essa tabela aqui, dos pares básicos de série de Fourier em tempo discreto, certo? Essa aqui de pares básicos de série de Fourier de tempo contínuo, certo? Pares básicos de transformadas de Fourier em tempo discreto, né, que são não periódicos, e de transformadas de Fourier no tempo contínuo. Pronto, essas 4 tabelas eu vou dar. Essa C5 a gente não vai precisar, certo? Se precisar eu coloco, e a C6 eu também não sei se vai precisar, se precisar eu coloco. São casos de transformadas de Fourier de tempo contínuo e discreto, em que os sinais são periódicos, né? Ah, professor, mas sinal periódico a gente usa a série de Fourier, não é a transformada de Fourier. Mas vocês lembram que quando você tem um sinal periódico, você pode usar a transformada de Fourier usando o impulso, lembra? Usando todas essas funções aqui, tem impulsos aqui, todas aqui tem impulso. Então, essa aqui trata disso. Então, eu acho que a gente não vai tratar disso, tá? Se precisar eu coloco, mas eu acho que essas C5 e C6 eu não vou colocar. E vou colocar também a C7, tá? Que são a propriedade da transformada de Fourier, né? Transformada e série de Fourier em tempo contínuo, tá? Transformada em série em tempo contínuo. E a C8 é transformar propriedades, só que em tempo discreto. Na verdade é uma só, né? Não é C8, a C7 também ainda. E essa aqui que é em tempo discreto. Pronto, eu vou dar enfim, eu vou botar essas tabelas na prova, tá? Mas em algumas questões eu digo, não usar não pode usar a tabela. Em algumas questões eu vou dizer, por quê? Porque eu quero justamente que você ache, tá? Por exemplo, nessa primeira questão aqui, né? Eu dou aqui o cosseno. Cadê? Desculpa, tá aqui. A primeira questão tá aqui, o cosseno e o seno, né? Você poderia ir aqui. Cadê a C1, né? C1 que é C1. Você poderia ir aqui de repente já achar, né? Enfim. Questões mais simples em que eu quero que você ache diretamente transformado de Fourier, aí nesse caso eu peço que você não, eu exijo que você não olhe a tabela, porque aí no caso fica também muito fácil, né? Eu quero justamente que você ache um sinal muito parecido com o que tem na tabela, tá? Ok? Então nesse caso aqui eu não quero que você olhe, não pode usar o resultado direto, você pode olhar logicamente, mas você não pode usar o resultado diretamente, tá bom? Então isso aqui essa primeira questão, eu devo botar na prova uma questão desse estilo, que é fazer aquela chamada por inspeção. Como é que é por inspeção? É quando o sinal no domínio do tempo, ele já está, no caso de série de Fourier, tá? Ele já é uma exponencial complexa, tá? Já está no formato exponencial complexo, ou uma soma de exponenciais complexas, né? No caso aqui é a soma de um cosseno e de um seno, mais um constante. Então, tudo isso já pode ser expresso como soma de exponenciais complexas. Então, a gente pode fazer o chamado por inspeção, né? Se tiver uma questão dessa, vai ser série de Fourier, né? Mas ou tempo contínuo ou tempo discreto, tá? Ok? Então a gente expressa isso aqui dessa forma, usando a fórmula lá do cosseno e do seno, né? O cosseno eu expresso assim, meio exponencial de J, 1 meio πn, né? Aqui eu só troco para menos, aqui o seno, né? A diferença é que o seno fica 2J, 1 sobre 2J, e aqui esse sinal é menos, né? Tá? Mas aí eu já expressei aqui o 0,75 como 3 quartos, e o 0,5 como 1 meio, tá? Aí a gente vai achar o que aqui tem de mais difícil nessa questão, é achar o período fundamental desses dois sinais. Do primeiro, cosseno, né? Então, quem é a frequência desse cosseno é 1 meio de π, né? Aí como é que você acha o período fundamental, né?
a frequência em radianos, isso aqui está em radianos, né? É 2π sobre n, né? Então, se ômega, imagina só, ômega é igual a 2π sobre n, então n é igual a 2π dividido por ômega, como está aqui, ó. N é igual a 2π dividido por ômega, como está nessa equação. Só que eu botei um k, por quê? Porque esse n tem que ser inteiro, tá? Então, ômega é igual a 2π sobre n, ou n é igual a 2π sobre ômega, só que aí eu multiplico o n por um k para dar inteiro. Então, esse k é algum número que vai fazer com que isso fique inteiro. Então, dividindo aqui já deu inteiro, já deu n igual a 4. Não precisei multiplicar por nada, já deu 4. Beleza, ótimo. Mas já no segundo caso, em que a frequência é 3/4 de π, né? Se eu fizer isso aqui, ó, né? Como eu falei, ômega é igual a 2π sobre n, então n é igual a 2π sobre ômega vezes alguma constante. Então, substituindo aqui o 3/4 de π, vai dar n igual a 8 dividido por 3 vezes k, que não é inteiro, né? Então, esse k tem que ser um inteiro para fazer com que o n2 seja inteiro. Então, o n2 vai ser 8. Quando o k for 3, o n2 é 8. Então, temos o primeiro cosseno, o período fundamental é 4, o segundo é 8. Então, quem vai ser o período fundamental do x de n? Vai ser o MMC, que no caso vai dar 8. Tá? Então, o período fundamental desse sinal x é 8, e a frequência fundamental então, é 2π sobre 8, que dá π sobre 4. Então, a gente expressa aqui, ó, a série de Fourier de tempo discreto. Você vai aqui, ó, série de Fourier de tempo discreto aqui, ó, série de Fourier de tempo discreto, tá aqui ela, ó, certo? Aí você vai especificamente nessa equação aqui, porque quando é por inspeção, a gente, normalmente, quando vai calcular a série de Fourier, a gente usa, normalmente, quando a gente vai usar a série de Fourier, a gente usa essa equação, série de Fourier, né? Só que, como é por inspeção, a gente usa a de cima mesmo, né? Que fica mais simplificado. Então, colocando essa de cima aqui, escrevo, vou até copiar aqui para vocês verem, ó. Opa, desculpa. Aqui. Copiar aqui e colar lá. E aí, aqui mesmo, tá? Então, ó, tá vendo aqui? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei, substituí o ômega 0 por π sobre 4, e esse aqui, n, como eu falei, como é 8, esse somatório pode ser em qualquer sequência de 8 números seguidos. Você pode ser 0 a 7, por exemplo, mas como aqui vai ter uma simetria, ó, positivo e negativo, né? Aqui, ó, uma frequência negativa. Então é melhor colocar que esse K tem inteiros positivos e negativos, tá? Então eu coloquei de menos 4 a 3, podia ser menos 3 a 4 também, tá, pessoal? Não farei diferença. O que ia ficar mais complicado é se fosse K de 0 a 7. Aí ia ficar um pouco mais chato, porque você não ia poder usar diretamente essa simetria aqui do positivo e do negativo. Então agora por expressão, eu comparo essas duas equações aqui, né? O mouse está horrível, óbvio, Maria, dá umas paradas. Essa equação eu comparo com essa, né? Então, olhando para cá, esse primeiro termo aqui seria o equivalente, ó, tem que ser π sobre 4. Então, na cabeça de vocês, imagine que esse meio é 2 sobre 4, esse meio aqui, ó, 2 sobre 4π. Né? Então, 2 sobre 4πn, olhando para cá, seria equivalente a k igual a 2, que aí ficaria 2 sobre 4πn. Então, ó, para k igual a 2, ó, o x de 2 é 1 meio, que é isso aqui. Aqui, ó, imagine que esse segundo termo aqui seja, em vez de menos 1 meio de πn, se fosse menos 2/4 de πn. Então, seria o equivalente nessa equação de baixo ao k igual a menos 2. Então, eu chego aqui, k igual a menos 2, vale 1 meio. E assim vai. E essa outra aqui seria o equivalente a k igual a 4. Então, k igual a 3, desculpa, k igual a 3 dá isso aqui, ó, 1 sobre 2j. E esse aqui seria o equivalente a k igual a menos 3. Que dá, tá aqui, ó, menos 1 sobre dividido por 2j. E por último, essa constante aqui, como a gente viu em sala de aula, né, equivale ao que? Equivale a k igual a 0. Né? É a constante, é o valor DC, né, o nível da componente DC do sinal, que é a constante. Certo? Então seria o k igual a 0. Para k igual a 0 vale 1. Vale 5, desculpa, aqui tá errado, tem um erro aqui, pessoal. Eu esqueci aqui, que eu vou botar um 5 aqui, ó. Aqui não é para ser, é para ser um 5, tá? Aqui tem 5 aqui, é para ser um 5 aqui. Eu errei aqui, por favor, corrijam aí, tá? Aliás, eu vou corrigir isso e isso aqui, ó. Vamos escolher para corrigir. Talvez quando eu mande para vocês já corrigido, tá? Então, ó, tá aqui, ó, para k igual a 0 vale 5, ok? Então terminamos aqui. Lembrando só que, na verdade, isso aqui é só o primeiro período. Transformado de Fourier, lembra, ó. Série transformada de Fourier, quando o sinal é discreto no tempo, tá aqui, o discreto no tempo, elas são sempre periódicas, ó. Esses dois casos aqui, ó. Esses dois casos aqui é sempre periódico na frequência, porque é discreto no tempo. Discreto no tempo é periódico na frequência, tá? Então, essa série de Fourier, eu achei aqui apenas o primeiro período, certo? Então, lembrando que esse é só o primeiro período, que eu considerei o período sendo k igual a menos 4 até 3.
Considerei que esse é o primeiro período. E o resto é periódico. Eu não preciso colocar os outros períodos baixo e dizer, olha, é periódico, eu estou escrevendo o primeiro período. Certo? Se você olhar aqui, ó, se você for olhar na tabela, por exemplo, um cosseno, ele explicitamente bota todos os períodos aqui, ó, tá vendo? Isso aqui está explicitamente dizendo que ela é periódica. Mas você, se quiser fazer isso, pode fazer, ó. Se quiser fazer isso aqui, pode fazer, tá? Ele está explicitamente dizendo que é periódico. Né? Ó, como no caso esse aqui, ó, K igual a zero. Lá eu botei só K igual a zero, né? Mas seria o 0, o N, o 2N, o 3N, entendeu? Então isso aqui que eu fiz. Ó, por exemplo, o x de 0 é 5, o N igual a 8, né? Aqui, lembrando, o N igual a 8, ó. Tá? Então o x de 8 é 5, o x de 16, o x de menos 8, menos 16, menos 24, menos 32 e assim vai. E aqui a mesma coisa, ó, somando 10 aqui, ó, o x de 10 é 1 meio, o x de 18 é 1 meio, somando 10 aqui, o x de menos 10, menos 18, ou x de mais 6, né? É 1 meio e assim vai. Aqui tem a mesma coisa, o x de 11 é 1 sobre 2x e assim vai. Ok? Só para deixar claro, isso é periódico, estou escrevendo apenas o primeiro período da série de Fourier. Ok? Beleza, vou terminar a primeira questão. A segunda questão, essa foi série de Fourier em tempo discreto. A segunda questão é série de Fourier em tempo contínuo. Certo? Eu vou botar aqui, é um que tem no livro, eu não fiz em sala de aula isso aqui, tá? Então ele pede para você achar a série de Fourier de tempo contínuo. Mesma coisa, eu peço para não usar a tabela. Por quê? Se você for aqui na tabela C2, não tem, nem tem aqui, né? Pares básicos de série de Fourier, nem tem aqui. Ah, tem aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Parecido com essa aqui. Aqui eu tenho aqui. Certo? Aí ficaria também já muito fácil, né? Então, esse aqui é um pouquinho mais... esse aqui, como tem a soma de 2, é um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá. Então, a mesma coisa. Vou primeiro achar... A primeira coisa que você faz é achar o período fundamental. Certo? O período fundamental dessa aqui vai ser... dessa primeira... Ó, o que é isso aqui, ó? O que é... Só um bicho desse aqui. O que é? Eu vou pegar esse aqui que é mais fácil. O que é só isso aqui? Esse somatório. Esquece que tem esse primeiro termo aqui, ó. Ignora esse primeiro termo aqui. Vamos considerar só o segundo termo, tá? O que é isso? Isso aqui é um trem de impulsos que, ó, quando o N igual a zero, fica delta de T. Delta de T é o que? Vou desenhar aqui bem porcamente, tá, galera? Delta de T é um impulso. Tá? É um impulso, aqui é um impulso. Vou desenhar bem porcamente aqui o impulso, ó. Um impulso em zero aqui, ó. Aí quando M igual a 1, fica delta de T menos 2, que isso aqui é um impulso deslocado em 2. Eu vou copiar aqui que é mais fácil. Tá feio, né, esse impulso, mas a gente vai ficar isso mesmo. Né? Ó, o impulso... Eita, Jenny. O impulso aqui em 2. Aí... Quando o M igual a 1, fica T menos 4, delta de T menos 4. Aí fica um impulso em... Vou tentar isso aqui que tá mais bonito. Não, deixa. Delta de T menos 4, impulso centrado em 4. Aí quando T igual a M igual a 3, delta de T menos 6, um impulso centrado em 6, e assim vai. E para o negativo também, impulso centrado em menos 2, menos 4. E assim vai. Então seria assim, ó, aqui é... Fica lento quando esse OBS está aberto, esse que grava aqui, aí fica super lento. Tô travando. Tá vendo como eu também sofro dessas coisas? Não é só vocês não, que tem computador que trava. Ó, imagina que aqui é o menos 2, aí menos 4, 0, 2, 4, 6, entendeu? São vários impulsos espaçados de 2 em 2. De menos infinito a mais infinito, espaçados de 2 em 2. É porque aqui não tá indo. Travou legal aqui. Então ficaria menos 4, tipo, ou então 0, 2, 4, 6, 8, e aqui pra cá menos 2, e teria mais, entendeu? Beleza? Então, quem é o período dele? É 2. É 2. O período desse segundo termo aí, desse somatório, tá? Com o segundo termo é 2. E o primeiro é a mesma coisa, só que o período é 1 meio, é 2 terços. É a mesma coisa, só que eles estão espaçados em múltiplos de 2 terços, né? 2 terços, aí 4 terços, 6 terços, 8 terços e assim vai. E para negativo também. Então, se vocês entenderem isso aqui, que isso aqui é periódico com período 2, né? Esse outro é igual, só que no lugar de 2 é 2 terços, tá? Então, um tem período 2 terços, outro tem período 2. Nesse caso, qual a diferença desse aqui, na hora de achar o período fundamental? Esse aqui em cima, ele tem que ser inteiro, porque é discreto no tempo. Nesse caso, não precisa ser inteiro, porque é contínuo no tempo. Então, o período fica 2 terços mesmo do primeiro tempo, certo? Ok? Mas aí, quem é o período fundamental total? Aí o MMC, né?
Um tem o período 2, o outro tem o período 2/3, então o período total vai ser 2. Isso aqui é o MMC desses dois aqui, ó. Vamos buscando isso por 3 dá 2, certo? Então, o período fundamental do x de t é 2 e a frequência fundamental é 2π sobre 2, fica π. Então, a frequência fundamental é π. Tá? Então, eu vou agora sim, eu vou usar a expressão da série de Fourier, ó. Aqui é a série de Fourier contínua, tá aqui, ó. Vou usar a expressão dela, que é essa aqui, ó. E esse período aqui é a mesma coisa, é um período. Pode ser, no caso aqui, o período é 2, né? Ó, o período vale 2. Então pode ser de 0 a 2, pode ser de -1 a 1. Eu escolhi fazer de -1 a 1 que eu acho mais interessante. Então essa expressão aqui eu vou também copiar e levar para lá, para vocês verem, tá? Então tá aqui, ó. Eu botei aqui 1 sobre 2, ó. Esse período aqui eu escolhi botar de -1 a 1, certo? No fosse de menos 3 sobre 2 e 3 sobre 2. Aí o x, eu copiei e colei aqui o x, ó, esse x de t. E o resto aqui é onde tem ômega 0, eu substituo por π, que é a frequência fundamental. Ok, pessoal? Beleza? Então, beleza. Então, o que é isso aqui? Isso aqui, se eu fosse desenhar, ó. Aqui, ó. Isso aqui. Ó, é porque eu não estou conseguindo escrever aqui. Ah, pronto. Vou botar aqui, ó. 0. Aqui eu vou botar o 2/3. Aqui eu vou botar o 4/3. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui menos 2/3. Certo? Ok, beleza. Só que eu estou pegando de -1 a 1. Pegando de -1 a 1. Então o próximo aqui, ó, o próximo impulso vai estar bem aqui, ó. Ele aqui é menos 4/3. Então, ele está fora do. Quem é quem é o período? É de -1 a 1. Ó. Eu vou pegar a integral aqui, ó, de -1 a 1. Então eu vou pegar só esses três aqui, ó. O m igual a 0, o m igual a 1, o m igual a -1. Isso eu tô ainda nesse termo aqui ainda não fui pro segundo, eu tô nesse aqui, ó. Esse cara aqui vai ter 3 termos. O delta quando o m for 0 fica delta de t, quando o m for 1, delta de t menos 2/3, e m igual a -1, delta de t mais 2/3. Porque quando o m for a partir do mais 2, 3 ou 4, menos 2, menos 3, menos 4, aí já vai sair aqui, ó. Já vai sair do meu intervalo de integração que é -1 a 1, certo? Ok? Beleza? Então esses três aqui que estão dentro dessa caixa vermelha equivale a isso aqui, ó. A desse cara aqui. Pode ver, galera? Espero que tenha dado. E esse aqui, ó, ele está espaçado de 2 em 2. Então eu vou desenhar de outra cor aqui, ó. Vou desenhar de, sei lá, esse aqui fica aqui mesmo. Aí eu vou pegar agora, eu vou desenhar de azul aquele lá. Então aqui tem também um de azul, que é aquele outro lá. E o próximo só vai estar centrado em 2 já. Vai estar centrado bem aqui, ó. Fora do meu intervalo de integração, que é -1 a 1. O outro também, ó. Ele vai estar centrado aqui, ó. Em resumo, esse cara aqui, ó. Quando m igual a 0, eu vou ter delta de t. Vou apagar aqui. Quando m igual a 0, eu vou dar delta de t. Quando m igual a qualquer outro valor, m igual a 1, 2, ele já sai do intervalo de -1 a 1. Como está mostrado aqui, ó. Ele já sai. O único que está no intervalo de -1 a 1 é quando o m for 0. Quando o m for 1, já sai do intervalo. Tá? Então fica só isso aqui. Então pronto, aquele somatório todo, ó, vão ficar só 4 termos. 3 relativos a esse primeiro aqui e 1 relativo a esse. Pronto, agora eu faço o quê? Agora eu faço aquela propriedade do ver se eu acho aqui, do impulso. Né? Deixa eu ver se eu acho, como eu tá lento. Mas eu vou achar aqui. Delta de Dirac, botei delta impulso, já vai dar aqui no Wikipedia. Tá lento pra caramba. Bom, aí tem a propriedadezinha que a gente viu em sala de aula, que eu vou só relembrar aqui para vocês, né? E essa propriedade, cadê? Cadê ela? Tá aqui, essa propriedadezinha aqui, né? Ó, essa propriedadezinha aqui. Pode ser ela deslocada também, né?
Aqui está centrado em zero. Ó. Eu amostro, quando eu faço essa propriedade aqui, ó, quando eu amostro a função f de x em x igual a zero. Se fosse o delta deslocado, x menos a, eu amostraria essa função f de x em x igual a a. Ficaria f de a aqui. Certo? Então, vou usar essa propriedade aqui. Aqui, né? Ó. Então, eu tenho dois deltas, eu vou amostrar integral, eu vou amostrar essa função aqui em t igual a zero. Aí fica 2. Né? Integral de isso aqui, quando t igual a zero, fica 1. Como tem esse termo, primeiro delta, mais esse termo aqui, ó, fica 1 mais 1 fica 2. Que é esse terminho bem aqui. Ó. E esses dois aqui, ó, quando eu integro isso com isso, eu vou mostrar esse cara aqui substituindo t por 2/3, que dá isso aqui, ó, substituindo t por 2/3. Tá? E no fim, esse cara aqui, ó, eu vou mostrar isso aqui, substituindo t por menos 2/3. E aí vai dar isso aqui. É aquela propriedade lá que a gente viu em sala de aula, tá? Tem no livro, tem nos slides, só que o slide do slide passado. Eu procurei agora que eu lembrei que tem no slide isso aí. Certo? Bom, então pronto, aqui o que eu faço? Eu boto 2 para fora, virar 1, que tem um meio, né? Esse meio aqui a gente não pode esquecer, tá? Isso aqui vira o cosseno de 2π, 2/3 de πk. Beleza, galera? Então achamos aí a série de Fourier desse sinal. A terceira questão agora a gente vai para a transformada de Fourier em tempo discreto. Certo? Só que ela muda um pouco, porque agora eu vou dar o filtro no domínio da frequência, que é o que você acha no domínio do tempo. Então, eu mudo um pouco o que eu estava fazendo, por quê? Porque agora, em vez de estar no domínio do tempo e pedir a representação em Fourier, agora eu vou dar na frequência e pedir o domínio do tempo. Então, aqui está na frequência, ó. Isso é um filtro passa baixo, tá? De frequência de corte π sobre 2, mas em vez de ter 1, ele tem isso aqui, essa exponencial complexazinha aqui, ó. Tá? Então a gente vai achar a resposta de frequência que vai antes desse filtro passa baixo. Vai achar a transformada de Fourier inversa, em tempo discreto. Então a gente vai usar, ó, não periódico, transformada de Fourier em tempo discreto. Isso aqui, ó. Especificamente essa equação aqui, porque é a equação da transformada de Fourier inversa no tempo discreto. Então vou levar para lá essa equação. Eu acho que eu já copiei lá. Também não usar os resultados da tabela de Fourier, porque vai ter uma tabela, já vai ter praticamente isso aqui na transformada de Fourier, né? No caso vai ser isso aqui, ó. Basicamente vai ser muito parecido com esse aqui. Então não pode usar, porque senão a questão está resolvida, basicamente. Tá? Certo? Então, ó, tá aqui. O que eu vou fazer? Tá aqui, né? Já tinha colocado aqui. Então eu vou substituir essa expressão aqui, vou dar um zoom out aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão, o somatório. Claro, ele está no só o primeiro período. Lembrando, se é uma transformada de Fourier de um sinal discreto no tempo de uma resposta em impulso discreto no tempo, ela é periódica. Eu estou mostrando aqui só o primeiro período. O correto seria fazer isso aqui, ó, como ele está fazendo. Ó, ele está dizendo que é periódico aqui, tá vendo? Ele está mostrando aqui, ele é periódico. Estou mostrando só o primeiro período da transformada de Fourier. Então, eu coloquei aqui, ó, vou integrar só no primeiro período, ó, aí aqui vai ficar de menos π sobre 2 a π sobre 2, ó. Tá vendo? Ó? Ele vai lá, fora de menos π sobre 2 a π sobre 2, ele é zero. Então, essa integral vai ficar de menos π sobre 2 a π sobre 2. E aí, dentro desse intervalo, ele vale isso, exponencial de menos J2 ômega. Então, tá aqui, ó. Exponencial de menos J2 ômega. Ok, beleza? Aí, aqui que eu faço daqui para cá, eu só coloquei esse terminho junto. Eu juntei esses dois termos com N menos 2. Tem evidência o J ômega, e aí ficou N sobre 2. Aqui, esse aqui. Aí, para fazer a integral, eu tenho que fazer aquela divisão dos dois casos, quando N igual a 2 e N diferente de 2, né? Por quê, pessoal? Porque quando N for diferente de 2, aí eu faço a integral, dá isso. Vai dar isso aqui, ó. Certo? Você sabia só derivar, derivando, vai cair o J N sobre 2, cancela e dá isso aqui, se eu derivar. Por quê? Porque eu não posso estar N igual a 2 aqui, né, pessoal? N igual a 2 aqui não pode, dá infinito, tá? Então, fazendo aqui, substituo o ômega igual a π sobre 2, botei para fora em evidência aqui. Substituindo o ômega igual a π sobre 2 aqui, menos π sobre 2, tá? Aí o que eu fiz daqui para cá? Ó, aqui, esse 2J eu botei para dentro e vira um seno, né? Esses 2J viram um seno. Aí ficou seno disso aqui, ó. Dividido pelo que sobrou, foi πn sobre 2. Então tá aqui. Eu ainda dei uma embelezadinha no final, só para ficar bonitinho, eu multipliquei por 1/2 em cima e embaixo. Então ficou isso em meio e ficou π sobre 2. Por quê? Vai ficar esse mesmo π sobre 2 aqui, ó, ficar bonitinho, para depois eu vou escrever isso como um sinc. Tá? Então ficou, eu dividi essa expressão final aqui, é a mais bonitinha de todas. Embora essa penúltima expressão estivesse correta já, eu fiz isso. Então agora eu tenho que fazer o caso para N igual a 2. Quando N igual a 2, ó,
Isso aqui fica simplesmente 1. Exponencial de 0 fica 1. Aí fica isso, ó. Exponencial de 0 fica 1. Aí isso vai ficar π, né? Essa integral de 1 de π sobre 2 a menos π sobre 2 dá π. Né? Π vezes 1 π sobre 2 dá 1 meio. Pronto. 1 meio. Juntando essa e isso aqui, ó, dá um sinc. Certo? Seno de x, definindo o sinc como seno de x sobre x. O livro define de outra forma. Ele bota uma constantezinha aí. Mas se você definir como seno de x sobre x, dá o sinc. Tá? 1 meio do sinc, né? 1 meio do sinc de π sobre 2 vezes n menos 2. Certo? Se você tivesse um pouco mais de persuasão, usando a tabela, essa questão seria super fácil, porque essa tabela, essa aqui é igual a esse, sendo o ômega 0 igual a π sobre 2, certo? Ômega 0 igual a 2. E sendo que eu fiz um deslocamento no tempo, eu fiz essa propriedade aqui, ó, do deslocamento no tempo. Então, se você pudesse usar as propriedades, seria bem fácil. Eu teria feito a propriedade de deslocamento. Ah, não, desculpa, é discreto no tempo. Então, seria essa propriedade de deslocamento no tempo, discreto no tempo. Ó, deslocamento do tempo onde o n0 é 1. Então, no fundo, eu peguei um passa baixa ideal de frequência de corte π sobre 2 e dei um deslocamento no tempo. Isso aqui deu diferente, pessoal. Ó. Ele está usando. Ó, se vocês forem usar isso aqui do livro, cuidado. O sync do livro é diferente, tá? Cuidado. Agora que eu lembrei de falar, o sync do livro é. Ah, não, ele botou o seno mesmo. Não botou sync, não. Tá bom. Beleza. Ok, beleza. Tá bom? Então, vamos lá. Então, beleza. Essa questão terminou, deu sync. Né? Aí agora. Vamos para a quarta questão, que estava faltando o quê? Estava faltando transformado de Fourier de tempo contínuo, que é essa aqui. Né? Transformado de Fourier de tempo contínuo, que é essa representação aqui. Tá? Então, agora eu volto, eu boto um sinal no domínio do tempo e peço para você achar a transformada de Fourier. Tá aqui o sinal no domínio do tempo, ó, certo? E peço para você achar a transformada de Fourier. Aí é só eu pegar essa equação aqui, ó. Opa, desculpa. Essa equação aqui, mais uma vez, não pode usar a tabela, porque esse cara é muito fácil. Nesse caso também nem tanto, mas enfim. Eu pego a tabela e vou usar essa equação de baixo aqui, da tabela da transformada de Fourier. Isso eu fiz muito parecido em sala de aula. Eu só substituo isso aqui, ó. Esse U de menos T, que é a função da grau, espelhada, né? Então ele vai de menos infinito a zero. Então a integral fica de menos infinito a zero, ó. E aí eu substituo o exponencial de AT aqui, ó. Beleza? Aí nessa equação de baixo que eu fiz, eu só coloquei juntos esses dois termos, ó. Coloquei juntos e eu tenho evidência. Aí depois eu resolvi a integral. Aqui eu não preciso fazer aqueles casos, quando o ômega é igual a zero e quando o ômega é diferente de zero. Por quê? Porque esse denominador nunca vai ser nulo. Certo? Se eu considerar que o A é real, tá? Aqui eu estou considerando o A real, não falei, mas é o A real. Tá? Então, esse aqui nunca vai ser, se o A sendo real, esse aqui nunca vai ser nulo. Então, não precisa fazer aqueles dois casos, tá? Certo? Então, aqui a integral disso dá isso, né? Certo? Ok? Se eu derivar isso aqui, vai dar o de cima, tá? Então dá o quê? Quando o t for igual a zero, isso aqui vai dar 1, né? Vai dar 1, ó, t for 0, 1. E quando o t tender a menos infinito, isso aqui é como se fosse exponencial de menos infinito. Exponencial de menos infinito dá 0. Isso se o A for negativo. O A tem que ser positivo, desculpa. O A tem que ser positivo. Por que eu botei que o A é positivo? Porque se o A fosse negativo, ó, ficaria esse terminho aqui, ó, exponencial de uma coisa negativa vezes menos infinito. Aí ficaria menos com menos e ia cancelar. Por exemplo, se o A fosse menos 2, por exemplo, ficaria exponencial de menos. Essa parte, só a parte real aqui, ignora essa parte imaginária. Ficaria exponencial de menos 2 vezes menos infinito. Ficaria exponencial de 2 infinito. Isso aí ia explodir, ia ficar infinito. Tá? Então o A tem que ser. O A tem que ser positivo. O A não pode ser negativo. O A fosse menos 2, por exemplo, daria. Explodiria. Então pronto, deu isso aqui. Deu isso aqui a resposta final. Certo? Não sei nem se tem na tabela isso aqui também. Ver se tem na tabela. Tem na tabela não. Tem parecido, que é esse aqui. Ó. Ok? Beleza? E aí no final das últimas questões, sim. Essas últimas questões, aí sim, são as questões de propriedades. Essas primeiras foram de você achar série, transformação de Fourier, transformação de Fourier inversa. Agora é das propriedades. Então você pode usar os resultados das tabelas. Certo? Das tabelas de propriedades e tal. Certo? Então, como é que é isso? Por quê? Porque agora sim, o objetivo é você usar as propriedades. Então, você olha a tabela, você olha a tabela, vê lá uma transformada de Fourier, e aí você usa as propriedades a partir das propriedades das funções tabeladas, você usa as propriedades para achar. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso encontrar saídas no sistema discreto no tempo, cuja entrada é dada por isso e a saída é dada por isso.
Aí, agora você pode usar a tabela. Você podia fazer uma convolução, mas ia dar muito complicado. Então você faz no domínio da frequência, usando o teorema da convolução, né? O teorema da convolução, né? As propriedades, né? A teorema da convolução, que está onde? Deixa eu achar. Nem está aqui o teorema da convolução. Acho que deve estar em uma parte. Está aqui, foi mal. Cadê? Está aqui, ó. O teorema da convolução está aqui. Ok? No caso, a gente só está usando o teorema da convolução para transformado, não para série, né? Vocês lembram disso, né? Então tá aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto na frequência. Eu vou usar isso aqui no domínio do tempo, domínio da frequência, que é transformado de Fourier diz. Aí você pode usar a tabela. Tá? Aí você pode usar a tabelinha, no caso você vai na tabela de transformado de Fourier, que é a C3, para sinal discreto, aqui ó. Você vai usar isso aqui, essa tabelinha aqui. Tá? E aí vai ficar isso. Como se fosse o passo abaixo, como se fosse π sobre 2. Só que deu um detalhe, eu estou multiplicando por 3, ó. É esse aqui, só que com um pequeno detalhezinho, que em vez de ser 1, ó. Aqui em vez de ser 1, aqui e aqui, ó, eu estou botando 3. Aí você usa a propriedade da linearidade também. Tá? Aí fica um 3 aqui, ó. E esse aqui é a mesma coisa, ó. Só que o que eu estou usando a propriedade do deslocamento na frequência. Esse aqui, junto com a propriedade de deslocamento na frequência, lá na propriedade de deslocamento da frequência, diz discreta aqui. Essa propriedade aqui com n igual a 1, n0 igual a 1, certo? Você vai usar ela juntamente com essa aqui, certo? E aí você vai achar que vai chegar nisso aqui, ó. É a mesma filtro passa abaixo, só que frequência corte π sobre 3, o ganho agora não é mais 1, é esse exponencial de menos j ômega por causa da propriedade de deslocamento de frequência. Quando eu multiplicar na frequência, o teorema da convolução, multiplico esses dois para achar a saída no domínio da frequência, que é a multiplicação da entrada vezes na frequência vezes a resposta em frequência. E aí, multiplicando esses três aqui, vai dar isso. Ó, vai dar o que? Das duas frequências de corte fica a mais baixa, né? Ele corta na mais baixa das duas frequências de corte e fica isso aqui. Aí eu uso a volta agora. Para fazer a volta, eu uso de novo a tabela. E de novo a mesma propriedade de linearidade, deslocamento, só que no sentido contrário. Ó, é a mesma tabela aqui, ó. É a mesma propriedade. Tá? Essa aqui. Sendo que agora eu tenho esse 3 e tenho deslocamento de 1. Eu desloquei de 1. Certo? É muito parecido com o H, só que está multiplicado por 3. Né? Só o H multiplicado por 3. Então a resposta final dá isso aqui. Então, é um exemplo de usar propriedades, no caso aqui de usar deslocamento do tempo e o teorema da convolução. Certo? E mostra como você pode achar a saída sem precisar fazer convolução. E por fim, a última questão, o último exercício. Eu peço agora, isso aí é discreto, agora é contínuo, né? Então eu peço para você achar transformado de Fourier disso tudo aqui. Professor, coisa difícil. Não é difícil. Calma lá, vamos lá. Então, vamos usar as propriedades, a tabela e as propriedades. Primeiro, eu parto dessa aqui, ó. Certo? Parto dessa aqui, ó, na tabela, que tá bem aqui, ó. Eu ia botar um Fzinho bem aqui, mas eu não sei como é que bota o Fzinho. Eu não queria perder muito tempo, é só isso aqui é para ter aquele Fzinho aqui em cima, tá? Para dizer que é transformado. Então, olhando na tabela aqui, ó, isso aqui vai dar isso aqui, tá bom? E tem um errado, aqui é para ser mais, viu? Eu vou corrigir ainda, aqui era para ser mais, desculpa, tá errado. Eu errei, tá? Eu copiei da outra, é para ser um mais aqui, certo? Bom, então vou corrigir para vocês isso aqui também. Beleza? E aí o que ele está fazendo? Ele está derivando isso, né? Ele está derivando, aqui é para ser um mais também, tá? Está derivando isso. Aí eu vou na propriedade da derivada. Já uso a primeira propriedade dessa questão também, que é a propriedade da derivada. A gente viu que derivar é mesmo que multiplicar por j ômega, a frequência. Tá? Então, ó, tá aqui na frequência, eu peguei o de cima e só multipliquei por j ômega. Aqui tá errado, vai ter um mais, já vou mandar para vocês corrigir, tá? Então, só multiplicar por j ômega. E por fim, eu estou multiplicando por um cosseno. Aí eu uso a propriedade de deslocamento na frequência, que é essa propriedade aqui, ó. Só que eu uso duas vezes ela, porque o cosseno é duas vezes isso, ó. Então, o cosseno, ó, eu expresso dessa forma aqui, o cosseno, tá? E aí eu uso o meio, né? Então vai ser isso aqui, ó.
Ó, dividido por 1/2, tá? Dividido por 1/2, por causa desse meio do cosseno. E eu vou fazer o deslocamento da frequência, ó, 2 vezes, ó. Com esse, no caso aqui, esse gama seria como se fosse π sobre 3, mais π sobre 3 e menos π sobre 3. Eita, foi botar pra salvar. Deixa eu demorar com essa porra. Carregado, viu? Então, pronto, eu desloco na frequência em cima. Onde tem ômega, eu substituo por ômega menos π sobre 3. E nesse caso aqui, ômega mais π sobre 3. Lembrando que está errado aqui, eu vou botar um maisinho aqui e aqui. Ok, galera? Então é isso, tá? Termino aqui essa lista de exercícios. A prova vai ser nesse estilo, semelhante, tá? Qualquer dúvida, podem falar comigo, ok? Pode mandar o WhatsApp, não amanhã que é feriado, mas em qualquer outro momento. Um abraço.